terapêuticas, considerações finais e um estudo de caso. Então, quanto à definição da osteoartrite, que é um distúrbio degenerativo osteoarticular crônico e progressivo, de etiologia multifatorial, marcada por destruição progressiva da cartilagem articular e a formação de osteófito, então, nas margens da articulação. Então, todo esse fator, todo esse processo gera alterações, então, nas atividades de vida diária, na qualidade de vida do paciente e na funcionalidade. Tá? Então, outros temas, outros nomes, né, como osteoartrose, artrose, ainda são utilizados, mas refere a mesma patologia. Quanto aos dados, então, ela é rara antes dos 40 anos. Homens, a partir de 45 anos de idade, começam, né, a aparecer os sintomas da osteoartrite. Nos homens é mais comum, então, no quadril. As mulheres já é mais comum, então, as osteoartrite, então, do joelho. Considerada a primeira causa, então, de dor musculoesquelética, e fica entre a quarta doença, né, quarta causa de doença nas mulheres, tá? No Brasil e no mundo, ela tem uma incidência de 16%, né? No mundo, 24% das pessoas são acometidas, então, pela osteoartrite, e tem como terceira causa, então, do afastamento, né, de trabalho, e levando, então, a um alto índice de aposentadoria por conta da osteoartrite. Então, quanto à fisiopatologia, tá? Com a idade, não necessariamente a osteoartrite está relacionada, então, com o envelhecimento, mas a gente sabe que ocorrem, então, alterações, né, de proteoglicanos, ou seja, para diminuir proteoglicanos, fazendo com que aumente as fibras do colágeno, e esse processo está relacionado, então, com a absorção e a eliminação de água. Tá? Então, com a diminuição de proteoglicanos, vai fazer com que essa água da articulação sofra uma alteração, leve a uma lesão, então, óssea, e aí o paciente vai ter vários sintomas, tá? Então, insuficiência cartilaginosa, vai ter um aumento, né, dos condrócitos, vai ter um desequilíbrio, isso vai gerar, né, um desequilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo, então, na matriz extracelular, levando, então, à degeneração. Então, ocorre esclerose, tá? Alteração, então, óssea, vai ter um aumento da cápsula articular, vai haver, então, a alteração, então, na membrana sinovial também. Então, se a gente for levar em consideração que a cartilagem ela é aneural e avascular, então por que a causa da dor, então, nesses indivíduos? Então, o portador de osteoartrite tem, né, como sintoma principal a dor, e seria por quê? Por conta, então, da própria alteração, então, da membrana sinovial, da cápsula articular, então, das estruturas periarticulares, né? Então, isso é responsável pela dor da osteoartrite de joelho. Então, existem várias classificações das osteoartrites, tá? A classificação, então, topográfica, que seria o que? A localização, então, dessa osteoartrite. Então, se for na coluna lombar, vai ser denominada espondiloartrose. Se for na região, então, do quadril, coxartrose. Na região do joelho, gonartrose. Então, dependendo da localização, vai ter, então, nome específico. No membro superior, a osteoartrite, ela acomete mais, então, na mão, então, a risartrose. E no membro inferior, então, o joelho é mais acometido, então, pela osteoartrite. Quanto à classificação, então, etiológica, quanto à causa, ela pode ser primária, então ela é mais comum nas mulheres, tá? De forma, vai acontecendo no decorrer, né, com o avanço da idade, não tem uma causa específica, e ela pode ser secundária. No caso dos homens, está mais associada, então, com os traumas, tá? Trauma direto ali na articulação. Então, a primária é mais comum nas mulheres e a secundária nos homens. Existe também a classificação, então, radiológica, que ela é a mais fidedigna, né, para classificar e para dar o grau, então, de osteoartrite. Então, estágio 0, né, a pessoa, o indivíduo, ele não apresenta osteoartrite. No estágio 1, a gente não observa tanto diminuição do espaço articular, porém apresenta pequenos osteófitos,
Tá? Já no estágio 2, ela já existe uma osteoartrose mínima, então pequeno, diminuição do espaço, apresenta um osteófito. No estágio 3, já é um estágio mais moderado, a gente observa, né, a diminuição maior desse espaço articular, presença de osteófito também em quantidades maiores, e o grau 4, que seria o estágio mais avançado da osteoartrite do joelho, onde a gente já observa a esclerose, então do osso subcondral, vários osteófitos, então, nessa região. Também o grau, o grau de severidade da osteoartrite também se dá por conta da membrana sinovial. Então a gente sabe que tem espessamento então, dessa membrana em diferentes níveis. Tá? Então, no estágio 1, a gente observa 2 milímetros do aumento dessa membrana sinovial. No estágio 2, de 2 a 4. E no estágio mais avançado, então, o espessamento é maior. E é esse espessamento e é essa alteração da membrana sinovial que vai deixar mais grave, né, que vai evoluir o grau de osteoartrite no joelho. O Colégio Americano, então, de Reumatologia, para fechar o diagnóstico, né, eles determinam o quê? Que além da dor articular, que é uma das principais características do paciente, o indivíduo ele deve ter pelo menos mais 3 desses achados aqui, então, para fechar o diagnóstico. Tá? Então, o diagnóstico, basicamente, ele é constituído pelos sintomas, né, e mais a radiologia, então, que vai complementar o diagnóstico. Então, se o paciente apresenta dor articular e pelo menos 3, né, desses seguintes achados, como a idade acima de 50 anos, uma rigidez matinal de pelo menos 30 minutos ou mais, a crepitação, o alargamento ósseo, a sensibilidade à compressão óssea e a ausência do calor, a gente pode, então, suspeitar então, de uma osteoartrite. Então, outros sinais, né, outros sintomas que o paciente geralmente vai apresentar. A gente sabe que é comum em ambulatório, né, o paciente relatar, né, esse tipo de dor, é frequente, e a gente deve prestar atenção aí nos outros sintomas também. Então, como eu falei anteriormente, a dor, a rigidez, a crepitação e principalmente uma fraqueza muscular como sintoma, né, básico ali da osteoartrite, o paciente vai apresentar dificuldade na realização das atividades de vida diária, vai apresentar uma alteração então, da funcionalidade, né, a função do paciente vai estar comprometida, seja pela dor ou seja pela fraqueza muscular. O paciente também vai apresentar uma alteração do equilíbrio postural, uma diminuição da propriocepção e uma alteração da marcha. Tá? Coloquei esses 3 itens aqui importantes, por quê? Porque a gente sabe, então, não está relacionado especificamente com o envelhecimento, mas com o envelhecimento, o paciente ele já tem, pelo próprio, né, a própria fisiologia do envelhecimento, essas alterações de equilíbrio postural, da propriocepção, da alteração de marcha. Então, o envelhecimento associado ainda com a osteoartrite, a gente sabe que o paciente, a gente já começa a pensar lá no risco de queda, tá? Então, esses itens aqui são importantes, devem ser trabalhados na fisioterapia. Além disso, o paciente acaba tendo problemas do sono, uma fadiga, tá? Então, a gente vê que o paciente relata, o paciente que tem dor, que tem dificuldade de dormir, acorda durante a noite por causa da dor. Então, vai gerando um ciclo. Isso vai alterar a funcionalidade do paciente também. Né? Alterações psicológicas, como a ansiedade e a depressão. E muitas vezes ainda é um paciente, uma pessoa, um indivíduo que está no mercado de trabalho e sente dor, então a gente vai gerando aí algumas, né, complicações aí, quanto do trabalho, quanto da vida. Então, como eu falei, o diagnóstico ele é basicamente pela apresentação clínica e pelos achados radiológicos. Um estudo também, voltando na marcha aí, comparou então, a marcha do paciente que tem osteoartrite de joelho com um indivíduo que não apresenta. Então, o que eles encontraram? Que no paciente que tem osteoartrite de joelho vai ter uma redução da velocidade da marcha, a diminuição do passo da cadência, o aumento do tempo da fase de duplo apoio, uma diminuição da amplitude de movimento, tanto do quadril quanto do joelho, uma diminuição da força, então, extensora do joelho
e principalmente do quadril também. Então, diminuição da potência dos flexores plantares. Então, basicamente, a osteoartrite se dá pelos sintomas, deixa eu só pegar aqui meu giz, de força muscular. Tá, então, seria o quê? Principalmente força muscular e a dor. Tá? Então, estudos revelam que o paciente que tem osteoartrite apresenta redução da dor. E isso gera, então, alteração na funcionalidade do paciente. Tá? Então, eu estive participando há 15 dias do Congresso Brasileiro Internacional da Grafito e foi abordado, foi comentado muito da questão da fraqueza, então, na musculatura do quadril nos pacientes que têm osteoartrite de joelho. Tá? Então, não é só tratar o joelho, e sim pensar que existe alteração, então, no quadril. Então, pensando em marcha, pensando no idoso, né, que tem uma tendência maior a ter osteoartrite, eu trouxe aqui um teste, né, conhecido, que a gente pode trabalhar e fazer com o paciente, que vai avaliar, então, a mobilidade funcional do paciente. Então, o que seria? Traçar uma linha, né, de 3 metros, colocar o paciente sentado e pedir para que ele caminhe no menor tempo, com a velocidade mais rápida que ele consiga, para fechar esse teste. Ele levantando a 3 metros e senta. Então, o que a gente deve observar? Que está normal os pacientes que conseguem uma velocidade, um tempo, né, menor que 10 segundos. Então, não tem tanta perda. O paciente tem pé independente, né, das funções. Abaixo de 20 segundos, o paciente tem uma independência apenas nas atividades básicas, e acima de 30 segundos, o paciente já é dependente, tá, das atividades básicas. No idoso, aqui é considerado, então, 12 segundos. Isso é importante no critério, né, a avaliação do paciente com osteoartrite, também, né, para ver quais são os objetivos que a gente deve trabalhar com o paciente. Tá? Então, redução da força, dor, tem uma perda funcional. Existem fatores, então, de risco para osteoartrite de joelho, né, alguns podendo ser modificáveis, né, como a obesidade, a gente sabe que vai acarretar a articulação, né, a idade do paciente, né, com o avançar da idade, tende a ter uma predisposição à osteoartrite de joelho. A genética, então, filhos de mães que tiveram osteoartrite de joelho têm uma chance maior de ter osteoartrite de joelho. Tá? E a obesidade aí como um dos fatores pela sobrecarga, então, mecânica. Tá? Então, aqui, qualquer alteração, então, da biomecânica articular, a gente sabe que já vai comprometer, então, a questão do joelho, tá? Então, pessoas que têm tendência a um varo tendem a sobrecarregar mais o compartimento medial. O joelho, que tende a ser mais válvulo, tende a comprometer mais o compartimento lateral. Então, o estudo da fisioterapia pode estar atuando, mudando nessa biomecânica, como, por exemplo, utilizando palmilhas para que possa mudar essa biomecânica, então favorecer a diminuir a dor do paciente e também, né, corrigir aí para que diminuam essas cargas. Tá? Lembrando também que não é só estático, a gente pode ter, então, valgismo dinâmico, ou seja, na marcha, nos movimentos, e que tudo isso pode estar sobrecarregando, então, a articulação do joelho. Então, a gente deve fazer a análise da marcha, né, também, para conseguir tratar melhor esse paciente. Então, o que diz na literatura? Que a articulação, então, do joelho mais acometida é a tíbia femoral medial, tá? Então, 60% a 80% da marcha, principalmente durante a marcha, vai ter esse aumento aqui do compartimento medial. Tá? Então, já tem uma tendência, né, a ter mais do lado medial. A gente deve estar atuando aí para que melhore, né? Outro estudo que foi bem importante, que foi comentado, né, no congresso que eu pude participar, então a importância aqui do quadril. A fraqueza dos abdutores aumenta mais ainda a carga nesse compartimento medial. Então aí fica para fisioterapia, né, importante para a fisioterapia.
trabalhar a questão do quadril, dos abdutores, dos extensores, além de toda a musculatura do joelho que já vai estar alterada, tá? Então eu diria que aqui é um ponto importante, né, da aula, né, que a gente deve trabalhar o quadril, os abdutores, os extensores do quadril do paciente, né, pensando em melhorar a carga, então, do compartimento medial e também, né, na osteoartrite do joelho. Então, qualquer carga mecânica qualquer aumento de carga mecânica no compartimento do joelho, principalmente o lado medial, que é o mais acometido, então vai favorecer o aparecimento da osteoartrite de joelho, ou então vai fazer com que progrida essa osteoartrite. Isso tudo, né, vai gerar dor e incapacidade no paciente. Então, o que tem de tratamento hoje com relação à osteoartrite de joelho? Então, a gente sabe que tem o tratamento farmacológico, que é indicado, né, que pode estar associado junto com a fisioterapia, com outras atividades de exercício físico, né, uma multidisciplinar aí, e deve ser bem indicado, deve ser bem orientado pelo paciente. E tratamento não farmacológico, então as atividades, a fisioterapia, né, outras terapias aí, a controle do peso, obesidade, então multiprofissional, já que ela é multifatorial também. E o tratamento cirúrgico, né, para os casos em que a gente não consegue controlar a evolução, no caso de uma osteoartrite mais avançada, tem aí a indicação também. Tá? Aqui só para, né, frisar aqui, como é multifatorial, a importância, né, da equipe multidisciplinar e multiprofissional, né, adotando medidas então dietéticas, modificar as atividades de vida diária do paciente, a prática regular então, de exercício físico, a prevenção de deformidades, as terapias corporais, como a fisioterapia, pilates, a hidroterapia, hidroginástica, outras atividades aí. A fisioterapia na osteoartrite de joelho, ela atua então em todos os níveis, né, de atenção, desde a preventiva quanto da parte, né, da reabilitação, quanto à parte então da atenção básica que a fisioterapia e outros profissionais devem fazer. A terapia em grupo, orientar quanto às mudanças do hábito então do paciente, né, da alimentação, né, orientar quanto à obesidade, quanto aos fatores de risco em si que podem ser modificáveis, e uma cartilha educativa. Então, na verdade, o Colégio Americano de Reumatologia e a Sociedade de Reumatologia, eles lançaram orientações, né, sobre a osteoartrite, né, específica para o joelho, trouxe aqui para que vocês olhem. Então, e hoje fala muito de explicar para o paciente sobre a patologia, orientar, né, ter um acolhimento, uma abordagem do paciente, né, lembrando que a gente trata o indivíduo e não a doença, tá? Então, explicar para o paciente sobre a patologia, para que o paciente consiga entender e ele vai fazer parte então do tratamento. Frente, então, em 2015, publicou alguns itens, né? Foram 21 itens, eu não coloquei os últimos 2 aqui só por questão mesmo de espaço, mas tem no geral o que a gente deve orientar, tá? Então isso faz parte, né, da sociedade e quais são as recomendações. E dentre elas, o que a gente deve explicar para o paciente, tá? Então, explicar que a osteoartrite ela é uma doença que não afeta só a cartilagem, mas também músculos e ligamentos, que os sintomas podem mudar de indivíduo para indivíduo, então, às vezes o paciente tem uma osteoartrite mais grave com menos sintomas, em compensação, que ele está na fase inicial tem sintomas maiores. Então, acalmar o paciente, né, orientar certinho aí para que ele fique tranquilo e participe da reabilitação. Explicar o benefício, então, do tratamento não farmacológico, como a fisioterapia, a importância da atividade física, tá? A mudança de hábitos na vida do paciente, explicar para ele que é importante o fortalecimento muscular, então, para melhorar os sintomas e a funcionalidade na osteoartrite, e que os hábitos sedentários, então, vão piorar. Então, isso aí é o que diz a sociedade, são 21 itens aí
para o paciente. Então, o foco da fisioterapia principalmente deve orientar para a proteção articular, tá? Então, respeitar a dor do paciente, evitar posições, então, que favoreçam deformidades, usar articulações maiores ou mais fortes, como, por exemplo, mudar a carga para o quadril, enfim, para os membros superiores para poupar um pouco o joelho, equilíbrio entre atividade e repouso, distribuição de peso, evitar atividades repetitivas, isso vale não só no lazer, né, nas atividades em si, mas também no trabalho, incentivar a prática de atividade física e pode usar então aí dispositivos adaptativos também. Então aqui, como base, né, o principal para o tratamento deve ser orientação para o paciente, realizar atividade física, exercício físico, em último caso, a cirurgia. Então ainda tem a questão aí do trabalhar o indivíduo como um todo antes do paciente ser submetido à cirurgia. Então, e aí, o que a fisioterapia pode estar fazendo, né? Quais são os objetivos fisioterapêuticos para a gente fechar o diagnóstico? Então, tudo isso, na verdade, os objetivos vai depender de cada paciente, deve ser de forma, né, individual. Vai depender aí, então, da avaliação, né, do paciente. Avaliação aqui importante. Então, né, os dados gerais do paciente, coletar a história, analisar a rigidez, amplitude de movimento, força muscular, né, os hábitos de vida desse paciente, fazer uma boa avaliação postural, né, para ver qual a biomecânica pode estar alterada, analisar a marcha do paciente, ver se ele pode ter indicação de dispositivos auxiliares, como a muleta, enfim, que possam estar diminuindo a carga desse joelho, a palpação, a crepitação, o espasmo dele, enfim, toda essa questão. Bom, a gente sabe que tem inúmeros recursos, então, para avaliação, né? Desde o isocinético, que é, né, mais evoluído, quanto o dinamômetro, por exemplo, para ver força muscular, né? Alguns testes e questionários que eu já falei, e eu trouxe aqui para que vocês saibam que existe, né, de uma maneira um pouco mais em conta, né, o dinamômetro manual, bem utilizado, deve ser utilizado, esse é meu mesmo, está utilizado em clínica para avaliar força, então ele é barato, né, a gente consegue ter em consultório, né, quando comparado ao isocinético, e a gente consegue, né, mostrar para o paciente realmente a melhora da força, enfim. Para fazer a análise do equilíbrio do paciente, a gente pode estar utilizando recursos, como a plataforma de força, que eu acredito que em consultório, na clínica é um pouco inviável por questão de custo, mas a universidade a gente já sabe que é possível. Existe o barocodômetro, onde a gente vai ver as diferenças de pressão, tá? E a gente vai conseguir analisar as descargas de peso, né, do paciente, para a gente conseguir alterar lá a biomecânica, que eu falei que é importante para o paciente que tem osteoartrite. Existe também um questionário específico, então, para osteoartrite, tá, chamado de UMEC, que vai avaliar, então, aí, a intensidade da dor do paciente dos últimos 3 dias, tá? Ele avalia também a rigidez desse paciente, importante aí para conseguir controlar, para a gente conseguir ver a melhora, né, da fisioterapia e do tratamento em si. E ele também analisa, então, a atividade física do paciente nesses últimos 3 dias, tá? Das últimas 72 horas. E essa pontuação, ela, né, tem como referência a pontuação mais alta, o paciente está mais comprometido, e pontuação mais baixa, o paciente está menos comprometido, tá? Então, é específico para a osteoartrose. Existe também, né, as diretrizes da UARSE, que seria, né, a pesquisa em osteoartrite, e eles relatam, então, diretrizes para tratamento, né, desses pacientes, então 2014, 2008 e 2010. Então, a gente pode usar aí como referência para o nosso tratamento. Baseado nisso, né, o que a gente dispõe de vários itens, vários tratamentos para fisioterapia, e aí, qual utilizar, né, o que a gente vai fazer? Tá, então, eu trouxe aqui
um estudo agora de 2018, onde eles colocaram várias coisas que realmente, várias atividades, vários tratamentos importantes, então, para a osteoartrite. Então, uma delas, né, a principal aí é a caminhada, que pode ser feita em praças, em parques, tá? Então, se o paciente não conseguir, começa com 10 minutos e vai evoluindo até para 30 minutos e deve ser feito 5 vezes por semana. Então, as caminhadas, elas são importantes, né, para o condicionamento aeróbico do paciente, além de melhorar a circulação do paciente, tá? Ter benefício da obesidade, né, melhorar a depressão aí também. A bicicleta, então, ergométrica, ou então o ciclismo, né, indicado para o paciente, da mesma maneira que eu falei anteriormente, começa inicialmente com 10 e aí evolui para 30 minutos e ela deve ser de 5 vezes, então, na semana. A hidroginástica, né, também indicada aí pela UARSE como indicada para pacientes, principalmente os que têm obesidade. Então, pode ser feita caminhada na água de 10 a 30 minutos e também indicada aí 5 vezes por semana. Os exercícios de flexibilidade, né, importante, já que o paciente apresenta aí uma diminuição, vai trabalhar aí com a rigidez, vai melhorar o alongamento, né, com o alongamento a gente consegue manter a flexibilidade. Então, relato aqui alongamento de reto femoral, de adutores, alongamentos de abdutores e glúteo máximo também. Mais exercícios então para flexibilidade, tá? De tríceps sural, então pode ser feito com o paciente mais de uma maneira mais independente ou então apoiado, né, na parede. Esses exercícios então de flexibilidade e alongamento é orientado então que sejam realizados de 30 segundos, né, pelo menos em cada membro, e sempre tratar o paciente bilateral, tá? Então, por mais que ele tenha uma alteração em um dos joelhos, a gente vai trabalhar isso de forma, né, bilateral. Os exercícios então de fortalecimento muscular são importantes, então inicialmente o paciente são importantes aqui, né? Fortalecimento muscular, principalmente para melhorar a dor do paciente, para melhorar a dor e a funcionalidade, tá? Então, fortalecimento, 10 repetições, e aí evolui para 3 séries de 10 repetições, começando mais de uma maneira isométrica, tá? Para trabalhar quadríceps, lembrando que não pode ter a extensão total, pode-se utilizar uma bolinha, um rolo de aproximadamente 10 centímetros, onde o paciente vai iniciar, então, os exercícios de fortalecimento de forma isométrica. Com avançar com a evolução, né, do paciente, a gente pode começar para exercícios mais, né, concêntrico e excêntrico, evoluir então com o uso de tornozeleira, evoluir no fortalecimento e pode ser utilizada também a cadeia cinemática fechada, então em agachamentos também é indicado. Né, os estudos falam que na osteoartrite de joelho, os exercícios de cadeia cinemática fechada, eles são melhores do que os exercícios de cadeia cinemática aberta. Tá? Aqui mais alguns exercícios que a gente pode estar utilizando, tá? Com o paciente, utilizando a bola, pode ser colocada uma bola aqui atrás, né, na região aqui da coluna, exercícios aqui para subir degrau, subir e descer degraus, tá? Cuidando com a angulação então, aqui do joelho para não, né, piorar a dor do paciente. Exercícios então de musculação mesmo, tá? Com o leg press. Aqui exercícios então de adutores, né, do quadril, né, o paciente vai apertar a bolinha por cerca de 10 repetições, de 3 séries e 10 repetições, exercícios de abdução, tá, com TheraBand, exercícios de ponto para trabalhar o glúteo máximo também. Aqui um isométrico, tá, de flexões de joelho, o paciente pode estar apoiado na parede para conseguir realizar uma bola mais ou menos de 10 centímetros, faz contração isométrica e relaxa. E depois vai evoluindo no exercício. Exercícios também de fortalecimento dos flexores plantares. Tá? Aqui são mais algumas ideias. Tá? Aqui a gente consegue ver que a gente pode modificar utilizando, né, recursos mais em conta, que o paciente também vai conseguir realizar em casa, como bexiga, tá? Além da atividade também em grupo
que é importante para o paciente. A maior dificuldade da gente saber, né, se o paciente está indo bem seria o quê? Quando que o exercício está muito intenso, o que o paciente vai sentir, ou quando que a gente deve reduzir aí essa atividade, a atividade foi muito intensa. Então o paciente ele vai mostrar para a gente através de uma dor, né, ele vai relatar dor severa ou intensa durante o exercício, dor que permanece algumas horas após o exercício, aumento da dor noturna após o exercício. Quando o paciente relatar que tem edema ou que esse edema aumentou nas horas seguintes ao exercício, ou então na manhã seguinte, ou aumento da dor então durante o dia. Então, se o paciente relatar algum desses sinais, tá, específico aqui para osteoartrite de joelho, a gente deve reduzir um pouco a intensidade do exercício. Tem estudos também que mostram que não precisa de exercícios muito intensos para tratar a osteoartrite, que o exercício de baixa intensidade ele já é o suficiente, então, para melhorar a força muscular, para melhorar a dor e para melhorar a função do paciente. Aqui voltamos naquela item principal, a gente não deve esquecer de trabalhar principalmente os músculos do quadril e os de estabilização lombopélvica, tá? Então, é o que mais tem de novo hoje, que não é só tratar o joelho em si, tá? Para osteoartrite de joelho, a gente deve trabalhar, então, a musculatura do quadril e os estabilizadores lombares, tá? Então, esse artigo de 2017, eles conseguiram, recrutaram 12 homens com osteoartrose de joelho inicial e trabalharam 8 semanas esses exercícios, então, do quadril e de estabilização lombar, e eles reduziram muito a dor desses pacientes e melhoraram muito a função do paciente, tá? Então, aumento da força do quadríceps e principalmente dos abdutores e extensores do quadril são super importantes, então, aqui para a osteoartrite de joelho, tá? A gente não pode esquecer de trabalhar o quadril e estabilização lombar desses pacientes, tá? Então, aqui, alguns exemplos, tá, de exercícios que o paciente pode fazer para trabalhar a estabilização, lombar. Aqui, exercícios onde o paciente vai fazer a flexão, de joelho e pode descer, e elevar o membro inferior. Algumas posturas aí para trabalhar essa estabilização lombar. Quanto aos exercícios, então, físico-neuromotor, que seriam os exercícios, então, de equilíbrio, Lembrando que a gente não pode esquecer, por se tratar do grupo que tende a ser mais idoso, então a gente deve trabalhar com exercícios de equilíbrio e propriocepção. Então, eu trouxe aqui 2 artigos. Um artigo de 2012, onde ele relata que para a osteoartrite de joelho, os exercícios de equilíbrio, o trabalho de equilíbrio, ele não foi efetivo. Então, não tem uma comprovação se realmente iria melhorar. Porém, em 2015 foi feito um levantamento, um estudo de revisão sistemática, e realmente agora eles abordaram e relatam que sim, é importante trabalhar os exercícios de equilíbrio e propriocepção com o paciente que tem osteoartrite de joelho. Tá, então aqui, o que eu sugiro, eu não, a GOG sugere em 2018, trabalhar com linhas, tá? Coloca a linha onde o paciente vai fazer uma margem, então, sobre a linha, tá? Em torno de 2 até 5 metros, cerca de 2 a 5 minutos também desses exercícios. Então, caminhar sobre uma linha, caminhar sobre a linha, então, com deslocamento lateral, também como sendo importante para a osteoartrite de joelho. Trabalhar o apoio unipodal, inicialmente, se o paciente não tiver tanta condição, apoiado na parede, e esse mesmo também, tá? Se o paciente tiver dificuldade, pode colocar próximo da parede essa linha para que o paciente consiga trabalhar inicialmente. Com a evolução aqui, o paciente pode soltar as mãos, então, na parede, evoluir para uma mão e até chegar, então, no apoio unipodal, tá? Se tratando, de um idoso, a gente também pode trabalhar outras questões, como cor, a gente vai trabalhar também a coordenação junto com o equilíbrio. A gente pode pedir para o paciente, pisa na bolinha verde, pisa na bolinha laranja, tá? E aí fazer a dupla tarefa aí com o paciente.
Exercício, então, mudando, né, a superfície de apoio, tá? Então, colocar colchonetes, colocar obstáculos para que o paciente consiga, né, passar aí. E se for um paciente que já está numa evolução, né, já está mais com condicionamento, melhor a gente pode usar mais uns exercícios funcionais, tá? Para equilíbrio também, associando movimentos em membro superior e para trabalhar também aí os deslocamentos e o equilíbrio também. Algumas ideias. Aqui já está repetindo. O importante também é o treino da marcha, tá? Com esses pacientes, a gente não pode trabalhar a marcha de forma isolada, tá? Aqui um exemplo, tá? De colocar o membro para frente e para trás para trabalhar essas fases da marcha. Trabalhar também o subir e descer a escada, sempre cuidando aqui com a angulação, então, do joelho. E um outro estudo trouxe da dificuldade, então, do paciente, do idoso, em atravessar ruas. Então, se a gente vai tratando o paciente idoso com osteoartrite, a gente deve levar em consideração que esse paciente, esse idoso, ele tem que conseguir atravessar a rua, né? Então, estudos relatam que os sinais de trânsito no Brasil, eles estão programados para que o paciente tenha uma margem para conseguir atravessar de 1,2 metros por segundo. Tá? Então, o sinal ele é feito para que tenha essa velocidade. Porém, foi feito um estudo, né, em São Paulo, para avaliar realmente a marcha. Qual que é a velocidade de marcha de um idoso para atravessar a rua? E eles viram que a velocidade é 0,75 metros. Ou seja, um idoso não conseguiria atravessar a faixa de trânsito. Então, a gente deve pensar, deve colocar como objetivo do nosso tratamento adequar a marcha desse paciente que tem osteoartrite, que tem essa dificuldade de marcha, para que ele consiga, então, ter um tempo suficiente para atravessar a rua e, além de tudo, ele deve ser capaz de subir e descer os degraus, então, para conseguir atravessar essa rua com segurança. Aqui é uma organização só de como que poderia ser feito essas atividades, tá? Então, a atividade de condicionamento cardiovascular, né, no caso dos exercícios aeróbicos todos os dias, os exercícios de flexibilidade também todos os dias, os exercícios de fortalecimento intercalando, tá, como segunda, quarta e sexta, e o exercício neuromotor como terça e quinta. Existem também, a gente não deve, né, deixar de tratar, né, a dor do paciente. A gente sabe que na fisioterapia existe muito recurso, então para tratar a dor, o mais indicado pela Sociedade de Reumatologia é realmente o gelo, pelo baixo custo, né, por ser fácil e acessível para o paciente, porém ele tem que ser bem orientado. Então, 4 ou 5 forminhas de gelo, coloca num saquinho, pega para o paciente enrolar numa toalhinha úmida e o paciente deve deixar em torno de 20 minutos, né, esse gelo, de preferência elevado, para conseguir aliviar essa dor. TNS e ultrassom, a gente sabe que é um recurso que alivia a dor do paciente, porém, para a osteoartrite de joelho, ele não traz assim uma comprovação realmente se, né, melhora o paciente, não tem uma comprovação científica. Porém, a gente tem, dentro de clínica, a gente, lógico, vai acabar utilizando ainda. O TNS em específico, hoje está se falando muito não só de efeito analgésico, mas descobrindo que o TNS também tem um efeito anti-inflamatório, né? Que a gente, até tempo atrás, acreditava que ele só era analgésico. Hoje já tem estudos que provam que ele é anti-inflamatório também. Aí, pesquisando, aí eu consegui achar também uma reportagem aí de um pesquisador então da USP que ele desenvolveu o ultrassom em laser associado e ele vai conseguir ainda esse ano, né, liberar para o mercado, para venda, né? E ele relata que adianta em pelo menos 20 dias o tratamento. Tá? Então aí
só mais de curiosidade que existem aí as notícias, falando do desenvolvimento desse ultrassom. Então, 2 vezes por semana, 15 minutos, tem melhorado muito a dor do paciente. Dispositivos auxiliares. Bom, então, a palmilha, indicada para corrigir aí a biomecânica do paciente. As órteses, então, também são indicadas, tá, pela OARSE para melhorar a dor e a função do paciente, tá? Então, as órteses de joelho. E os auxiliares, então, da marcha, da dor, muleta, a gente sempre deve cuidar, então, com a altura, deve ser de forma individual, tá? Orientar e prestar atenção nessas atividades, nessa orientação aí das órteses. Outra proposta, então, na verdade, em geral, né, o Tai Chi Chuan, que trabalha equilíbrio, a acupuntura e o dry needling também, como recursos para aliviar a dor, a kinesioterapia, que está para aliviar a dor do paciente. Então, no geral, a yoga, outros recursos também podem ser utilizados aí. Lembrando que existem as PICs, né, as práticas integrativas corporais, que o paciente já está, né, tende a estar disposto para o paciente em postos de saúde, e o paciente pode procurar para fazer uma atividade alternativa. Como objetivo geral, então, da fisioterapia, depois de tudo isso, o que a gente deve fazer? Tá? Promover a educação em saúde do paciente, a gente deve aliviar a dor do paciente, aumentar e manter a força muscular desse paciente, avaliar então a necessidade das órteses, trabalhar equilíbrio, mobilidade, principalmente mobilidade dele, força muscular é o que, né, dizem na Sociedade Brasileira de Reumatologia, manter a capacidade funcional e principalmente a qualidade de vida desse paciente, promover decoaptação articular, melhorar o alinhamento postural, reduzir o edema do paciente, restabelecer, né, a estabilidade articular, diminuir a rigidez do paciente. Para os casos mais graves, o paciente fez tudo, evoluiu e tem um caso grave, o uso de prótese, né, endoprótese, ela é indicada para esses pacientes. Eu vou passar daqui, se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, mas existem daí um tratamento específico ali para prótese, que, né, não cabe na aula de hoje, seria a nossa próxima aula, falar das próteses. Tá? Então, para as considerações finais, tá? Então, quanto à osteoartrite. Então, o exercício físico é o tratamento conservador recomendado universalmente, independente da idade do paciente, da severidade dos achados radiológicos, no paciente com osteoartrite de joelho, independente da intensidade da dor e do nível funcional. Então, e para que o exercício físico desempenhe seu papel preventivo e terapêutico, sua prescrição sempre deve ser individualizada e multiprofissional e deve ser pelo menos com 12 sessões, 12 atendimentos. Tá? Então, aí o tema para a próxima aula, a gente continua na artroplastia de joelho, que caberia uma aula inteira, né? Como leitura complementar, alguns itens. E um estudo de caso que, na verdade, o paciente geralmente não chega assim tão bonitinho, né? Só com osteoartrite a gente vê que o paciente tem várias coisas associadas. Então, esse é um paciente que eu atendo mesmo, né, particular, faço atendimento domiciliar na casa dele e ele tem esse quadro clínico. Então, ele é do sexo masculino, tem 83 anos, é casado, aposentado, sedentário, com diagnóstico clínico então, de osteoartrite nos joelhos direito e esquerdo, sendo que a dor no joelho, em um dos joelhos é maior, relata dor então no ombro direito, sofreu um AVE então há 4 anos, então ele não ficou com sequela, apenas um pouco de